Nesse exato momento, no centro de nossa galáxia, existe um monstro devorador de mundos chamado Sagitários A, a estrela. Um monstruoso buraco negro com cerca de 4,3 milhões de massas solares. Mas esse colossal objeto cósmico não está nem entre os 10 maiores buracos negros já encontrados. Eu sou o Jambrão e hoje vamos conhecer os maiores buracos negros do universo, como eles são formados e como a teoria da relatividade de Albert Einstein ajudou a compreender esses objetos cósmicos. A ideia de um objeto cósmico tão massivo e com uma força gravitacional tão poderosa que nem mesmo a luz seria capaz de escapar foi idealizada pelo físico e astrônomo inglês John Michell, que viveu no século XVIII e é conhecido por ser um dos primeiros a propor a existência de buracos negros. Em 1783, Michell propôs a ideia de um objeto suficientemente grande e denso que poderia ter uma gravidade tão forte que nem mesmo a luz poderia escapar dele. Ele chamou esses objetos de estrelas negras. Essa teoria foi quase totalmente esquecida por mais de um século, mas uma das maiores mentes que a humanidade já viu entraria na história para mudar a nossa visão de nosso universo. Em 1915, Albert Einstein propôs a teoria da relatividade geral, descrevendo a gravidade sendo capaz de distorcer e deformar a curvatura do espaço-tempo, causada pela presença de uma massa extremamente densa. Embora Einstein tenha previsto a ideia de buracos negros em sua teoria, ele inicialmente não acreditava que eles realmente existissem na natureza. Em 1916, Karl Schwarzschild, um físico e astrônomo alemão, usou as equações da teoria da relatividade de Einstein para provar a real existência dos buracos negros no universo. A solução de Schwarzschild mostrou que se a massa de um objeto fosse comprimida em um raio suficientemente pequeno, surgiria um buraco negro. Essa região onde a gravidade é tão forte que nada pode escapar, ficando conhecida como horizonte de eventos. Schwarzschild também mostrou que o raio do horizonte de eventos é diretamente proporcional à massa do objeto, o que significa que quanto maior a massa, maior será o raio do horizonte de eventos. O primeiro buraco negro foi detectado em 1964 pelo astrofísico americano John Wheeler, que estudou um objeto conhecido por signos X1, que é uma estrela binária que emite raios X. O comportamento peculiar da estrela binária levou Wheeler a concluir que ela deveria estar orbitando um objeto massivo invisível que seria um buraco negro. A confirmação da existência do buraco negro veio definitivamente quando o telescópio espacial Hubble foi lançado e permitiu medições mais precisas das propriedades do objeto. Desde então, vários outros buracos negros foram detectados usando várias tecnologias, incluindo telescópios espaciais que detectam raio-x, ondas gravitacionais e observações de estrelas em órbita ao redor de objetos invisíveis. Agora vamos entender como nascem os buracos negros. Existem basicamente 3 tipos de formação de buracos negros. Vamos começar falando pelo mais comum deles, os buracos negros estelares. Esse tipo de formação ocorre quando uma estrela massiva esgota todo o seu combustível nuclear.
inicialmente fundindo átomos de hidrogênio, criando um elemento mais pesado, no caso o hélio, que novamente começa a se fundir, assim criando um ciclo de formação de elementos cada vez mais pesados até chegar ao elemento ferro. A partir disso, a estrela não mais consegue sustentar a fusão nuclear. Então, a estrela entra em colapso sob a força de sua própria gravidade, que leva ao evento conhecido por supernova. Esse evento é tão poderoso que sua energia liberada ofusca uma galáxia inteira por dias, semanas e até meses, lançando todos os tipos de elementos químicos e metálicos por todas as partes de nosso universo. Se a massa restante da estrela for menor que 3 massas solares, surgirá uma nova estrela, a estrela de nêutrons. Mas caso a massa restante for 3 vezes maior que a massa de nosso Sol, ela continuará a colapsar sob sua própria gravidade, formando um buraco negro. A outra maneira para se formar um buraco negro ocorre quando 2 estrelas de alta massa estão em um sistema binário e vão se aproximando e se atraindo até se chocar e se fundir. A fusão resulta em um ganho de massa e posteriormente em uma supernova, nascendo um novo buraco negro. O último tipo desses monstros colossais são os buracos negros primordiais. Essa teoria propõe que esse tipo de buraco negro se formou logo após o Big Bang, como o resultado de flutuações quânticas do espaço-tempo. Logo após o Big Bang, rapidamente grandes nuvens de poeira e gás se juntaram e colapsaram sob sua própria gravidade, formando assim os primeiros buracos negros, e que ao longo do tempo foram devorando matéria ao seu redor e se atraindo e se fundindo, criando buracos negros supermassivos com bilhões de vezes a massa de nosso Sol. Agora que já entendemos como os buracos negros são criados, vamos entender o que acontece ao seu redor e em seu interior. A morfologia dos buracos negros é dividida entre o disco de acreção, uma região de gás e poeira que orbita ao redor do buraco negro, geralmente uma distância que é menor que a do horizonte de eventos. O disco de acreção é criado quando a matéria próxima ao buraco negro começa a ser puxada pela força da gravidade. À medida em que o gás e a poeira são atraídos em direção ao buraco negro, eles começam a se mover mais rapidamente e se aquecer, emitindo uma grande quantidade de luz e radiação eletromagnética em diferentes comprimentos de onda. O disco de acreção é composto principalmente de hidrogênio e hélio e outros elementos mais pesados e pode se estender por milhões de quilômetros em torno do buraco negro. A ergosfera é uma região dinâmica onde a matéria é arrastada em torno do buraco negro com uma velocidade próxima à da luz. A energia de rotação do buraco negro é extraída nessa região e pode ser usada para produzir jatos de partículas altamente energéticas que são emitidas a partir dos polos do buraco negro. Essa radiação pode ser detectada pelos astrônomos em vários comprimentos de onda, incluindo raios-x e ondas de rádio, e pode fornecer informações valiosas sobre a natureza desses monstros colossais. Já o horizonte de eventos é a região em torno do buraco negro, a partir da qual a gravidade é tão poderosa que nada pode escapar dela, nem mesmo a luz. Também conhecido como ponto de não retorno, e representa o limite de qual nada consegue escapar da alta gravidade.
E por último, a singularidade, um ponto infinitamente denso que tende ao zero, que está localizado no centro do buraco negro. A teoria geral da relatividade prevê que a matéria e a energia que entram no buraco negro são esmagadas ao ponto de singularidade. A singularidade é considerada o coração de um buraco negro, mas devido à sua natureza peculiar, as leis físicas conhecidas deixam de ser aplicáveis. Se você já viu o filme Interestelar, certamente lembrará que quando os astronautas Cooper e Amelia retornam do planeta Miller que orbitava o gigantesco e massivo buraco negro chamado Gargantua, encontraram seu companheiro Romilly muito mais velho. Para os dois astronautas passaram-se pouco mais de 3 horas naquele planeta, mas para o seu companheiro que permaneceu na nave se passaram 23 anos, 4 meses e 8 dias. Segundo Albert Einstein e sua teoria, isso ocorre porque o tempo passa mais lentamente ao se orbitar um objeto extremamente denso como os buracos negros. Mas o que continua a ser um enigma para os cientistas é o que acontece com a matéria que cai dentro de um buraco negro e sobre o que pode haver em seu interior, mas isso é um assunto para outro vídeo. Já descobrimos como os buracos negros nascem, como eles funcionam e seus mistérios. Agora vamos conhecer os 3 maiores buracos negros já encontrados até esse momento. Em uma galáxia elíptica localizada a cerca de 700 milhões de anos-luz de distância da Terra, está localizado no centro do aglomerado de galáxias Hebbio 85, o nosso terceiro colocado, o buraco negro supermassivo Romberg 15A, possuindo uma massa absurda de pouco mais de 40 bilhões de massas solares e seu raio possui 142 bilhões de quilômetros. Na segunda colocação está o TON 618, com cerca de 10,4 bilhões de anos-luz de distância da Terra, localizado na constelação de Canes Venacity. A massa desse buraco negro é estimada em cerca de 66 bilhões de vezes a massa de nosso Sol, o que o torna um dos maiores buracos negros já encontrados. Em relação ao seu tamanho, o horizonte de eventos é estimado entre cerca de 320 vezes o tamanho do nosso sistema solar, equivalente a 195 bilhões de quilômetros. O TON 618 foi considerado por muito tempo o maior buraco negro já encontrado, mas perdeu seu reinado para o Fênix A, localizado no aglomerado de galáxias Fênix Cluster a 8,5 bilhões de anos-luz de distância e que ganhou uma nova classificação, passando de buracos negros supermassivos para ultramassivos. Ele tem cerca de 100 bilhões, isso mesmo que você ouviu, 100 bilhões de massas solares e um raio de aproximadamente 600 bilhões de quilômetros, e também corresponde a 1/5 total de massa de nossa galáxia, a Via Láctea. Estudos apontam que em todo o centro de uma galáxia existe um buraco negro extremamente denso e gigantesco. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Aproveite e deixe sua sugestão para um próximo vídeo e não se esqueça de ativar o sininho e deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos e em suas redes sociais. E como de costume, nos vemos semana que vem.